Na última sexta-feira foi Yom Yerushalayim, o Dia de Jerusalém. A cidade é considerada sagrada para as três grandes religiões monoteístas. É onde está o Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro e também o Domo da Rocha. Mas no Dia de Jerusalém, tem o que comemorar? A cidade é centro de disputas políticas relevantes na região. Há quem peça para que Jerusalém se torne capital internacional de Israel e Palestina. Outros afirmam que é a capital indivisível do Estado de Israel. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Nita Efraim, jornalista, e o nosso convidado hoje é o Leonardo Leizerovich, também conhecido como Cotô. Ele é guia em Israel, ou Moraderer, como o André ensinou para a gente no episódio anterior, formado como guia de turismo pela Universidade de Haifa e atualmente meu conterrâneo, trabalha aqui como chelier no Chile. Cotô, obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Oi a todos, é um prazer, muito obrigado pelo convite. E espero poder responder as perguntas sobre a cidade incrível Jerusalém. Bom, a primeira pergunta que acho que é legal você explicar para a gente é por que Jerusalém é tão relevante para essas três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo? Ok. Primeiro, a gente está falando da cidade onde é o palco, é o principal palco para as três principais religiões. Então, se a gente começa pelo judaísmo, é o lugar onde foi o sacrifício de Yitzhak, é o lugar onde foi construído o primeiro e o segundo templo, e é o lugar onde, para a profecia judaica acontecer, tem que acontecer em Jerusalém. Então, a gente tem em Jerusalém o Monte Moriá, que é um monte bíblico bastante importante, onde, de acordo com muitas religiões e muitas tradições, Deus, quando criou o mundo, criou a partir deste monte, da rocha da fundação, que é a rocha que tem ali no Monte Moriá. E nessa rocha foi onde foi o sacrifício de Isaac, onde Abraão leva seu filho até o Monte Moriá, onde Deus fala para ele levá-lo até o Monte Moriá para sacrificá-lo em nome da sua fé a Deus. E quando ele vai sacrificá-lo, o anjo Gabriel segura a sua mão. Então, começa aí como o pacto entre Deus e o homem. Depois vem rei Davi, o segundo rei de Israel, depois de Saul, que ele conquista Jerusalém. Jerusalém é uma cidade pagã dos jebuseus. Davi conquista Jerusalém e coloca Jerusalém pela primeira vez como a capital do povo judeu. Era uma cidade que era neutra, não estava relacionada a nenhuma das 12 tribos. E ele ali pega uma cidade que é neutra, uma cidade extremamente importante, também em sua localização, e ele coloca como a capital do povo e ele une as 12 tribos. E ele prepara o terreno para que seu filho Shlomo, venha construir o primeiro templo. O que era ser judeu naquela época? Era você subir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Em Pessah, Páscoa, em Shavuot, que agora a gente está se aproximando, que é a festa do... Como falam em português para os cristãos? É a festa do Pentecostes e Sukkot, que eles chamam a festa do tabernáculo. Uhum. Então, ser judeu naquela época era você subir a Jerusalém 3 vezes ao ano. E o primeiro templo foi destruído, e no ano 586 antes era comum, e aí foi reconstruído algumas vezes, até que o grande Herodes reconstrói o templo de uma forma grandiosa. E esse templo, o segundo templo, ele foi destruído no ano 70 pelos romanos, e o que sobrou é a muralha ocidental, hoje conhecido como o Muro das Lamentações. E daí a gente tem o lugar mais importante, não só isso. Se acredita, e está escrito no Tanar, que quando o Messias, quando o Mashiach chegar, porque para os judeus ainda não chegou, quando ele chegar, ele vai passar pelo Monte das Oliveiras e vai entrar no terceiro templo. Então, por isso que quando a gente vai no Monte das Oliveiras, a gente vê um cemitério gigante, com covas desde a época do primeiro templo, onde desde a época do primeiro templo a gente vai ter as pessoas querendo se enterrar perto do grande monte profético. Então, aí está a importância grande para o judaísmo. Uhum. Após o judaísmo, a gente tem o cristianismo.
Jesus, eu sempre falo que Jesus ele nasceu, viveu e morreu como judeu. A gente não sabe quase nada da sua infância, mas o único relato que fala da sua infância na Bíblia, no Novo Testamento, é quando ele tinha 12 anos, ele vai com seu pai e com a sua mãe até o Beit HaMikdash, até o templo, uma das 3 festas. Maria e José estão indo embora, olham para trás, não encontram Jesus. José volta para procurá-lo, sobe, entra no templo, encontra Jesus e pergunta onde você está. E ele fala, na casa do meu pai. E essa parte é muito importante para entender a visão e a profecia cristã em relação a isso e também como Jerusalém está metido nisso tudo. Primeiro que toda a vida de Jesus é em Israel, em Nazaré, onde Maria recebe a anunciação do anjo Gabriel, onde depois ela vai para Emaús, que hoje é a cidade de Em-Karen, que é um bairro de Jerusalém, onde lá ela visita a sua prima Isabel, que também está grávida do João Batista, que é quem batiza Jesus. Depois, Jesus nasce em Belém, Beit-Lehem. Eles fogem para o Egito, porque o rei da época, Herodes Antipas, manda matar todas as crianças até 2 anos. Eles voltam, vivem em Nazaré, e Jesus é batizado no Rio Jordão, e depois vive toda a sua vida pública na Galileia, passando por Jerusalém em alguns momentos. E a gente tem no Novo Testamento muitos milagres que estão citados em Jerusalém, e não só isso, como a Semana Santa. Jerusalém é o palco da Semana Santa, que é a semana mais importante do cristianismo, onde a gente tem o Domingo de Ramos, que simboliza a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo, onde ele faz o caminho que o Messias para os judeus vai fazer, e ele vai fazer quando ele voltar para os cristãos, que ele entra pelo Monte das Oliveiras, as pessoas estão esperando ele com ramos de oliveiras e ramo de olivo, estão esperando por ele, por isso é chamado Domingo de Ramos, e em Jerusalém tem um caminho de ramos. Na quinta-feira ele faz a última ceia, onde ele ora, ele fala a frase que gerou uma música, Pai, afasta de mim esse cálice, no Getsemane, onde lá ele chora sangue, onde ele é traído por Judas, onde ele é levado para a prisão. E o mais interessante é que, por mais que não tenha nenhuma comprovação que Jesus de fato existiu, a gente tem comprovações arqueológicas que indiciam isso. Uhum. Por exemplo, a casa do sumo sacerdote, a gente sabe que ali, primeiro foi encontrado uma prisão, e sabe que ali foram encontradas muitas mikvaot, que é o banho ritual sagrado para os judeus da época. Então, e dali na sexta-feira ele é levado para a fortaleza de Antônia, onde ele é julgado e condenado por Pôncio Pilatos. Lá Pôncio Pilatos fala, então eu lavo as minhas mãos. De lá ele é levado até o Santo Sepulcro, que é o lugar mais importante, que na época de Jesus estava fora das muralhas de Jerusalém. E depois, por ser muito importante, na época dos cruzados, eles constroem uma muralha e colocam o Santo Sepulcro dentro da cidade de Jerusalém. O que é o Santo Sepulcro? É o lugar onde Jesus termina o seu caminho, chamado de Via Dolorosa, carregando a cruz, com a coroa de espinhos, onde lá ele é despido, onde ele é assassinado, onde ele é enterrado, e onde 3 dias depois ele ressuscita e aparece pela primeira vez para Maria Madalena, de acordo com a tradição cristã. Então aí a gente pode entender toda a importância de Jerusalém para os cristãos. Em 2014, o Papa Francisco veio até Jerusalém, recém-papa. Por que ele veio para Jerusalém? Não porque ele queria apertar a mão do primeiro-ministro israelense, não que ele não seja amigo, ele é amigo de Israel, mas ele veio porque em 1964 foi a primeira vez que um Papa veio para Israel após a criação do Estado de Israel, o Pio VI, e ele veio até Jerusalém e apertou a mão do patriarca da Igreja Ortodoxa, e lá eles fizeram um acordo histórico. O Papa Francisco, em 2014, ele veio até Jerusalém, numa viagem histórica dele a Jerusalém, foi incrível, a cidade parou, ele foi para quê? Para apertar a mão do patriarca da Igreja Ortodoxa. Ou seja, aí a gente pode ver a importância. Ou seja, a gente
antes do coronavírus, Israel chegou a 4 milhões de turistas. E mais de 50% a gente tem um turismo cristão muito forte, onde as pessoas querem andar e querem conhecer os lugares onde Jesus passou. Toda a fé cristã, ela se concretiza em Jerusalém também. Bem, e os muçulmanos? A gente tem os muçulmanos, onde no ano 622 nasce a religião muçulmana, no ano 638 eles conquistam todo o Oriente Médio, e quando eles conquistam, eles chegam em Jerusalém. Primeiro é importante entender que Jerusalém era importante já para Maomé. Maomé sai de Meca, vai para Medina, em Medina ele forma grande parte da religião, tinha muitos judeus, então ali ele cria uma afinidade muito grande, primeiro com os judeus, onde ele tenta converter os judeus ao islamismo, e ele cria uma afinidade muito grande com Jerusalém. No início, os muçulmanos já estavam voltados para Jerusalém. Jerusalém é muito importante, primeiro que era importante para todas as religiões, e quando os muçulmanos chegam em Jerusalém, eles decidem construir um momento de vitória, como a primeira coisa. Então eles falam, bem, os judeus tiveram o seu lugar, os cristãos também, a gente também quer ter o nosso. E no ano 691 eles vão construir um santuário chamado Domo da Rocha, que, ao contrário do que muita gente fala, Mesquita de Omar, não. Foi construído pelo sultão El Malek e foi construído no ano 691 como um monumento de vitória. Uma cúpula que na época era cinza, depois, como presente dos jordanos, os jordanianos deram a cúpula, o ouro para a cúpula ser dourada. Agora, o que tem dentro dessa cúpula? A rocha da fundação. A rocha onde se acredita que Deus criou o mundo a partir dessa rocha. A rocha onde foi o sacrifício de Isaac. A rocha onde foi o primeiro e o segundo templo. Onde para os judeus vai ser o terceiro templo. Onde para os cristãos é o templo de Jesus. E quando Jesus voltar, vai ter o templo lá. E não só isso, como para os muçulmanos, eles acreditam que o sacrifício não foi de Isaac, e sim de Ismael, o primeiro filho de Abraão com a empregada Agar. Então, no ano 691, eles constroem esse monumento de vitória, e 100 anos depois, mais ou menos, não se sabe a data exata, os sábios muçulmanos colocam que ali em Jerusalém, nesse lugar, aconteceu o que está escrito no capítulo 17 do Corão, que é que Maomé faz uma jornada noturna de Meca até um templo distante, montado num burrinho, ele sobe aos céus e volta. Isso é extremamente importante. Então, eles colocam essa passagem relacionada a Jerusalém e no século 8, e a partir daí eles vão construir o que hoje nós conhecemos como a Mesquita El-Aqsa. A Mesquita El-Aqsa, em árabe, significa o templo distante. Então, o lugar mais importante para os muçulmanos é Meca, onde eles rezam voltados para Meca. O segundo lugar mais importante é Medina. Em Meca, Maomé recebe a grande parte das surot, que são os capítulos do Alcorão. Em Medina, Maomé recebe os últimos capítulos do Alcorão, e Maomé é enterrado em Medina. E em Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado, por essa passagem do capítulo 17 do Alcorão que eu falei para vocês, que eles colocam essa tradição em Jerusalém no século 8. Então, aí a gente vai ter a importância de Jerusalém também. Não só isso, como os muçulmanos acreditam que no fim dos tempos todos vão chegar até Jerusalém. Os pecadores, vai ser construída uma ponte entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, uma ponte de 7 arcos. Vai todo mundo passar, os pecadores vão cair no vale, chamado Emek HaShoafat, que é o Vale do Juízo, em hebraico, e vai chegar até o outro lado, que é o Monte Moriá. Por isso que quem vai no Monte das Oliveiras hoje vê um hotel de 7 arcos rosas, que é na época que Jerusalém Oriental ficou na mão dos jordanianos, os jordanianos construíram esse hotel, chamado Hotel Intercontinental, que é um hotel de 7 arcos. Pronto. Acho que deu para explicar bem. Desculpa se foi um pouco longo, mas imagina. Eu acho importante entender Sim. qual é a importância, ou seja, Jerusalém é extremamente importante. Eu sempre falo, qualquer coisa que acontece em Jerusalém, o mundo inteiro fica sabendo.
Aham. Por que É que eu vou muita viver? história para um lugar só. É muita história e muita importância. Ninguém quer abrir mão desse lugar. Uhum. E considerando toda essa história, toda essa carga que Jerusalém carrega, na sua experiência, como que é guiar em Jerusalém? O que que você achou ou acha mais interessante? Olha, eu preciso falar que assim, eu mudei bastante assim a minha forma de enxergar muitas coisas depois que eu comecei a guiar. Porque você guiando, você se aproxima bastante. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas depois que eu comecei a guiar, eu comecei a me aproximar bastante de fé, da religião, e você vê coisas impressionantes. Uhum, Desde, primeiro, o poder da fé das pessoas, desde dos judeus, que todos os judeus vão no Muro das Lamentações, e principalmente se tem algum amigo, algum familiar doente, vai no Muro das Lamentações para ler o Salmo. E isso é extremamente importante. E desde o momento que a pessoa chega em Israel, até ela chegar em Jerusalém, ela fica comentando: olha, Léo, eu preciso chegar no muro. Eu preciso ir para Jerusalém. Eu preciso ler o Salmo, porque eu acredito que isso vai fazer com que o meu amigo, o meu familiar melhore. Então, a questão da fé aqui é muito importante. A gente tem no judaísmo, a gente tem no cristianismo. Quantos turistas, eu já vivenciei várias ocasiões onde Jerusalém, por exemplo, eu nunca vou esquecer, tinha um turista com uma dor na perna muito grande, ela não conseguia andar, e tem um lugar que é o túnel em Jerusalém, que é o túnel de Ezequias, do rei Meler Hezquiel, que é o rei que constrói uma grande muralha no ano 700 antes da Era Comum, para impedir que Jerusalém seja conquistada pelos assírios, depois que o reino de Israel é destruído. E ele constrói uma muralha, e para proteger a água, ele constrói um aqueduto subterrâneo. Esse aqueduto Uhum. a gente pode ver até hoje, a gente anda nas águas, e eu nunca vou esquecer, e lá, nesse aqueduto, ele termina num tanque, chamado Tanque de Siloé, que é chamado em hebraico Brechat Shiloah, que é a piscina do enviado. E a água termina ali. E no Novo Testamento tem uma passagem que Jesus cura um cego de nascença ali, nesse tanque. Então, os cristãos querem ir nesse lugar, primeiro que querem fazer o recorrido, que é maravilhoso, principalmente com jovens, é super legal, é uma aventura, que é no escuro, são 500 metros que você anda no escuro completo, com água até o joelho, às vezes até a cintura, e você chega nesse tanque, que é uma piscininha, e você tem ali os cristãos que querem orar, querem rezar, e querem tocar na água onde Jesus curou um cego de nascença. E eu levei essa mulher, que ela estava com uma dor na perna, ela não conseguia andar. E olha, eu juro por Deus, para o meu filho de 4 anos, chama Shai, que essa mulher entrou no monte, entrou no tanque, desculpa, e ela saiu do tanque andando, sem dor. É claro que tem um fator psicológico, ou seja, mas aqui eu dou ênfase sem entrar nas questões se existe ou não, quem sou eu para dizer isso, mas a questão da fé da pessoa, que ela vai pagar o quanto for para fazer uma viagem até Israel, e ela vai nos lugares onde Jesus passou, porque ela de verdade acredita. Isso é lindo de ver. Uhum. É lindo de ver uhum. essa fé, onde as pessoas caminham. Para mim, é uma coisa que eu amo fazer. Quando eu voltar para Israel, vou voltar a fazer. E você vê de verdade como a vida das pessoas mudam. Seja com uma palavra, uma passagem, ou quando você vai no muro, ou quando você vai no Santo Sepulcro, ou quando você sobe na esplanada, em qualquer lugar, isso modifica bastante a vida das pessoas. Uhum. E, Couto, na sua opinião, de tudo que você viveu, todo o tempo que você viveu em Israel, qual que você acredita que é a importância de Jerusalém para a identidade judaica de uma forma mais moderna, não só em relação a toda essa história que você contou, mas hoje em dia? O que Jerusalém representa e o que muda para quem vive lá? Primeiro que assim, se a gente vê na comunidade judaica, ou seja, em qualquer lugar, você cresce e se você vive dentro da comunidade, seja num colégio ou no movimento juvenil, ou na sinagoga, o tempo todo você ouve Jerusalém. O tempo todo. O judaísmo está voltado para Jerusalém em muitas coisas. Então, e principalmente o judaísmo moderno, onde é um judaísmo muito mais de oração e práticas do dia a dia,
E o tempo todo você fala da escravidão do Egito, que a gente saiu. A gente o tempo todo fala de Jerusalém e reza voltado para Jerusalém, ou seja, Jerusalém é um centro. Como dizia um pensador sionista chamado Ehad Ha'am, ele não falava que todos os judeus tinham que fazer aliá, por mais que ele apoiasse bastante aliá, obviamente, mas ele falava que Jerusalém, Israel, era o centro cultural do povo judeu, que é o que acontece. Jerusalém é o centro cultural, Israel e principalmente Jerusalém, o centro cultural do povo judeu. Onde você precisa ir uma vez. Quantas famílias querem fazer o bar mitzvah do seu filho no Kotel? Ou seja, querem ir a Jerusalém, passar um tempo por toda a importância, a tradição que você cria ao longo da sua vida comunitária, sua vida familiar, judaica, que você cria para Jerusalém. Então, acho que tem faz parte da identidade judaica. É muito presente em tudo que você vive como identidade judaica. Jerusalém tá dentro. E pensando mais geopoliticamente, por que hoje Jerusalém é uma cidade em disputa ainda? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem em 1948 a independência de Israel, começa a guerra, a segunda parte da guerra. Na verdade, a guerra começa como uma guerra civil em 1947, quando, 29 de novembro, tem a partilha da Palestina, onde lá começa uma guerra civil entre os judeus e os árabes na Palestina. Depois, a gente vai ter, em 14 de maio, em 1948, Israel declara a independência, os britânicos vão embora, e os países vizinhos, junto com o Iraque, começam a bombardear Israel. Guerra da Independência, em 1949, termina a guerra. Quando termina a guerra, a gente tem Jordânia e Israel, que dividem Jerusalém pela metade. E dividem com uma linha verde, tá? Que era a cor do pilar que eles tinham para marcar no mapa, e a famosa linha verde. Então, a Jerusalém Ocidental, que, para quem conhece, é da Cidade Velha, ou seja, ali do Portão de Jafa, Portão de Sião, para a parte ocidental de Jerusalém, ou seja, onde está toda a parte de Jerusalém, Ben Yehuda, onde está o Arerzel, onde estão os ministérios, tudo aquilo ali é Jerusalém Ocidental, que desde 49 foi acordado pela ONU num cessar-fogo com a Jordânia, onde a parte ocidental fica na mão de Israel. E Israel, desde então, coloca a sua capital ali, como a Jerusalém Ocidental, desde 49. A parte oriental, de 49 a 67, fica na mão dos jordanianos. De 67, então, em 67, Israel, na Guerra dos 6 Dias, conquista toda a Jerusalém, e por isso a gente está falando de o Dia de Jerusalém, que na verdade é o dia que celebra a unificação de Jerusalém em 67, e a partir de então os judeus podem chegar até o Muro das Lamentações, por exemplo, e a outros lugares. Agora, a gente vai ter a Jerusalém Oriental, onde na Jerusalém Oriental a gente tem 350 mil árabes que vivem na Jerusalém Oriental. Tá? Então, por que se chama região em disputa a Jerusalém Oriental, não a Ocidental? Porque foi conquistado na guerra, e aí entra uma questão também de lados e política. Israel conquistou, ou na verdade Israel foi uma resposta a uma guerra iminente que ia acontecer. É um fato. Então, tem uma série de coisas aí que, por exemplo, tem uma lei internacional que fala que, por exemplo, por que ninguém reivindica os lugares de Israel depois da Guerra da Independência? Porque na Guerra da Independência, literalmente, Israel foi atacado, os países começaram a guerra, e o que Israel ganhou, por lei internacional, se você não começou a guerra, o território que você conquistou é teu. Na Guerra de 67, tem gente que fala que é igual, tem gente que fala que não. Independente disso, o que acontece com esse território é um território que ainda não está solucionado. Se é disputa ou não, depende de como você vê. A questão é que não está solucionado ainda.
justamente por não ser reconhecido após a Guerra de 67. Muita gente fala que Israel tem que voltar à linha anterior à guerra, ou seja, a linha verde. Se Israel volta à linha verde, o que significa? Que toda a cidade velha de Jerusalém e toda a parte oriental, teoricamente, tem que voltar para a Jordânia. Não para os palestinos, porque não existia ainda. Uhum. Entendeu? Isso é Então, por bem isso, polêmico, toda eu não essa... sabia disso. Achei que a reivindicação essencial seria que Jerusalém fosse dividida entre israelenses e palestinos. Aí tá. Sim. Hoje é a reivindicação. Hoje é. Sendo que em 67 não existia ainda Palestina como um país. De 49 a 67 não ficou na mão da Palestina. Muito pelo contrário. Ficou na mão da Jordânia. E tanto que foi esquecido. Não é que tinha muita importância. Os jordanianos ali ficaram com aquele lugar. Deram cidadania para os árabes que viviam ali. Depois, em 80, tiraram de muitos dos árabes da Jerusalém Oriental. Agora, hoje se fala que quando tiver ou o Estado palestino como um Estado como qualquer outro, eles querem que a sua capital seja Jerusalém Oriental. Que isso sim, é uma coisa que eles falam. Hoje a capital da ANP, Autoridade da Palestina, Autoridade Nacional da Palestina, que o presidente é o Mahmoud Abbas, é Ramallah. Mas a vontade é que Jerusalém, a capital, seja Jerusalém Oriental. Uhum. E, Cotô, para muita gente, falando, claro, judeus, né, fazem muita questão, dizem que Jerusalém precisa ser a capital indivisível do povo judeu. Por que isso é tão importante para essas pessoas? Eu acredito assim, primeiro por uma questão não só religiosa, como de tradição. Como você tocar em Jerusalém para os judeus é uma cidade muito milenar, muito onde tudo para o judaísmo está voltado para Jerusalém. As principais festas, hoje a gente se adapta, mas era subir até Jerusalém e o templo para fazer sacrifícios. O tempo todo você tem Jerusalém no meio, como eu já tinha dito antes, e isso é muito difícil para, primeiro, separar. E a outra coisa que eu acho que tem bastante a ver, hoje, com todos os problemas, todas as religiões podem transitar em Jerusalém sem problemas. Independente do governo que está, que no caso agora é o Bibi, sendo a favor ou contra, indifere da questão política, se eu sou a favor ou não do atual governo israelense. Se você é muçulmano, você pode transitar em Jerusalém. Se você é cristão, você pode transitar. E se você é qualquer outra religião, você pode. Você está em Jerusalém, você ouve 5 vezes por dia o chamado do imã, do líder religioso muçulmano, do chamado para reza. E você ouve isso. Agora, obviamente que não é tudo perfeito. Você tem problemas aí, você tem às vezes que o governo israelense proíbe a entrada de jovens na esplanada do templo, na Mesquita El-Aqsa, isso cria mais problemas. Ou seja, tem uma série de coisas. Agora, você tem uma coexistência acontecendo. Eu sempre falo para os turistas, se a gente a gente sai da questão governamental e política e vai no dia a dia e caminha, você vê ali uma coexistência. Você vê ali pessoas que querem viver, que querem levar o pão para sua casa e querem abrir o seu negócio, querem viver. Então, você tem isso graças ao governo israelense. Graças ao status quo, desde antes, tem uma lei em Israel que fala que qualquer religião pode exercer, pode colocar na prática a sua religião sem o menor problema. Se você entra numa igreja, isso é território da igreja, por exemplo, você vai entrar numa igreja do Vaticano, você está no território do Vaticano. Ali eles podem fazer o que eles quiserem. Obviamente dentro da lei e tudo, mas igual os muçulmanos, na mesquita e tudo. Então, eu acho que tem essa questão também da indivisível, por uma questão muito de coração, de que, cara, eu não quero perder a cidade sagrada
para nós judeus, e tem essa questão muito forte do muro, de calma aí, se devolver eu posso chegar até o muro? Como é que vai ser isso? E a outra coisa é da questão também de que Jerusalém é uma cidade onde qualquer pessoa pode visitar. E no Oriente Médio não é o que acontece em todos os lugares. Uhum. Bom, muitas pessoas falam dessa capital indivisível, mas é uma cidade dividida, né, Super. fisicamente falando, né? Então, Super. conta pra gente como que essa divisão, por exemplo, onde vivem os judeus e onde vivem os árabes, e se essas divisões são fortes, assim, no dia a dia da cidade. Olha, eu a semana passada, por ser a Semana de Jerusalém, eu preparei uma atividade para os jovens, que eu estou como Sheliach aqui no Chile, enviado da Agência Judaica de Israel aqui para trabalhar no Chile e no Paraguai. E eu fiz uma atividade para os jovens, que era no Google Maps, você pode entrar e ver como se você estivesse no lugar mesmo, Street View. E uma coisa interessante, se você vai num bairro, Mea Shearim, que é um dos bairros mais ortodoxos judaicos que tem em Israel e fica em Jerusalém, você tem quase 10 mil habitantes, são religiosos ortodoxos. E você tem ali judeus que, por exemplo, super religiosos que não acreditam no Estado de Israel. Você não pode entrar, por exemplo, eu não posso entrar com um grupo de turistas ali. Tá? Por quê? Porque eles vivem de verdade e por opção num gueto. De uma forma super reservada, não tem televisão nas casas, você vê nas paredes papéis, murais, onde é a forma deles saberem o que está acontecendo. E você sai do bairro, você atravessa a rua, você está num bairro árabe, chamado Sheikh Jarrah. Ou seja, 2 minutos. Você está na porta, você está numa das entradas de Mea Shearim, do bairro ortodoxo. Na sua frente tem a estrada número 1 em Israel, e você tem o trilho do trem, que é o trem de Jerusalém, que não é bem um trem, um bonde. E você atravessa e você está na Jerusalém Oriental, onde você tem ali hotéis que muitos turistas ficam, e você tem a Cidade Velha, a parte oriental, e você tem ali muitos árabes. E assim, 2 minutos você atravessa a rua, você já está. Então, primeiro você tem uma cercania, você tem uma proximidade muito grande dos bairros em Jerusalém, que isso é super interessante. Agora, por outro lado, você tem uma separação visível. Você vai na Jerusalém Oriental e você vai ver árabe. Você vai no Sha'ar Shem, no portão de Nablus, na Cidade Velha, do lado de fora, você tem ali todo um bairro gigante onde você não vê nada escrito em hebraico. Você vai ver escrito em árabe, em inglês. E lá eles vivem, lá tem um restaurante maravilhoso que eu sempre vou para comer hummus, e lá você tem só árabe. Então você tem essa divisão. Quando você vai no Monte das Oliveiras, você vê árabes. Você não vai ver judeus ali morando. Você tem, em alguns lugares da Jerusalém Oriental, você tem judeus morando, mas a grande concentração são os árabes, que na sua maioria são muçulmanos, e você tem também cristãos. Então, na prática, visivelmente, você já tem essa divisão. Tanto que se fala que quando tiver o novo acordo, e o Ehud Olmert, que foi um dos primeiros ministros, ele falava disso, que você tem como fazer um acordo, porque na prática você vê essa divisão. Você está no muro e você vai para a parte árabe, você vê ali, você não vai ver judeu morando ali. Você vê transitando. É diferente. Então, essa divisão, ela já acontece na prática. Entendi. E, bom, a gente então começou esse episódio falando de Yom Yerushalayim, o Dia de Jerusalém, e você está falando dessa divisão. O que eu queria te perguntar para a gente finalizar, Cotô, é sobre o que acontece em Israel nesse Dia de Jerusalém. Tem comemorações e, na sua opinião, tem o que comemorar? Então, vamos lá. Primeiro, eu quando fiz Aliyah, eu nunca vou esquecer, quando fiz Aliyah, eu morava em Ashkelon, uma cidade ao sul, uma cidade litorânea ao sul de Israel.
E eu logo depois fiz o curso e trabalhei como salva-vidas e trabalhava em Tel Aviv. E eu lembro que no dia de Yom Yerushalayim, eu estava trabalhando na piscina, no parque aquático. E de repente, eu falo com um amigo, e ele fala, cara, aqui em Jerusalém tá uma loucura. E você tá na estação rodoviária, que é a Tahana Merkazit, e uma festa, e todo mundo nas ruas, e muita festa e tudo. E eu nem tinha ideia do que era. Não tinha ideia. Eu falava, cara, o que está acontecendo? Primeiro que eu estava em Israel, e se você não está em Jerusalém, você não vai sentir o que é o dia de Jerusalém. Uhum. O dia de Jerusalém acontece em Jerusalém. Agora, lá é uma loucura nesse dia. É um dia que, para eles, ou seja, o que se comemora? A unificação de Jerusalém. Onde Jerusalém hoje está unida, unificada, como a eterna capital do povo judeu e a capital de Israel. Então ali você tem muita gente comemorando, muita gente nas ruas, é uma festa também onde muitos religiosos estão comemorando e vão até o Kotel, ou seja, você tem muita coisa aí. Você tem questão política, obviamente, né? Se você vai me perguntar a mim, Cotô, se é um dia que tenho que comemorar, sim, tenho que comemorar por um lado, que é que não só a unificação, mas eu acredito, independente do governo que está, já é um país democrático. Então, você tendo Jerusalém como a capital de Israel, e a Jerusalém hoje unificada, você pode permitir que vários turistas podem vir e transitar e chegar até os lugares sagrados para a sua religião. Uhum. Se você não tiver isso no governo israelense, eu não posso te assegurar que isso vai acontecer olhando o que acontece no mundo, nos países árabes. E principalmente vendo o que acontece com os cristãos na Palestina, onde cada vez vão diminuindo mais. Então, eu acho que sim, tem que comemorar, mas, por outro lado, não significa que Jerusalém é unificada e vamos esquecer, não. Eu acho que os árabes têm que ter o seu lugar, têm que ter a sua cidadania, têm que ter passaporte, têm que ter o seu país. Como nós temos, eles também têm que ter igual. Não tem, isso, para mim, é básico. Agora, eu acho sim que Jerusalém, por toda a sua complexidade, eu acho que hoje, estando na mão do governo israelense, como já está há bastante tempo, você pode permitir uma coexistência. Tem muita coisa que melhorar, porque depende do governo que está. Cotô, muito obrigada por participar com a gente, foi muito legal, uma grande aula de história sobre Jerusalém e também faz a gente pensar em um monte de coisa sobre... Tem motivo, né, para ser uma cidade tão importante para as religiões e alvo de tantas polêmicas. Tão disputada, né? Sim, com certeza. É uma cidade muito, muito forte e é muito difícil também você definir uma opinião, porque eu acho que assim, você tem que viver para ter uma opinião. Porque às vezes você fala de uma coisa, até que você vive, então muitas vezes você tem uma opinião assim muito, não, porque eu sou contra e os árabes não têm que ter, e de repente você tá lá. E eu tenho muitos amigos hoje, eu no Chile, eu tenho muitos amigos, eu tenho um grande amigo de um restaurante na Cidade Velha, que a casa dele fica em Ramallah, e ele me manda mensagem perguntando, Léo, como é que você tá? Tudo bem? Pô, aqui a gente está sem trabalho agora, porque o turismo parou. E você tem essa relação pessoal que você vê, cara, o cara é um ser humano como eu. Ele quer viver e quer alimentar os filhos dele assim como eu. Então, tem toda essa questão também humana, que é extremamente importante ver. E muito obrigado a vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Eu fiquei até com vontade de voltar a estudar mais assim, a história de Jerusalém. Muito obrigada, Cotô, e com certeza a gente se fala numa próxima. Um grande prazer, muito obrigado. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Oi, pessoal.
Pessoal, mais uma coisa nesse episódio é o IB Indica dessa semana. A gente queria indicar o Tikkun de Shavuot que vai acontecer nesse sábado. Vai ser virtual, vai estar tudo no site da CIP, da Congregação Israelita Paulista. Muitas mesas interessantes e uma delas comigo, a Anitta. Vou falar justamente sobre as novas maneiras de se comunicar da comunidade judaica, falar um pouco do podcast Eu Com Isso, e a Fortuna também vai participar comigo. Então, você não pode perder às 7 horas nesse sábado, Tikkun de Shavuot da CIP. Te espero lá. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malka Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruchin.